Eu me chamo Mariola, sou aluna da Unimetrocamp aqui de Campinas. Hoje nós estamos aqui para um bate-papo com o professor Ronaldo Barbosa, referente à nossa sociedade contemporânea, né? As nossas crianças de 1º a 5º ano do ensino fundamental. Professor, você poderia falar um pouco sobre a sua experiência profissional? Sim, nada, né? Eu primeiro agradeço a oportunidade, né? A Luli, Mariola, muito bacana estar aqui contribuindo com o projeto de vocês. Eu sou professor da Unimetrocamp há bastante tempo, mas eu gosto muito de uma área que ainda é pouquíssimo valorizada, né? E que é justamente a área que é o objeto da investigação de vocês, que é a área de tecnologia educacional. Então a gente chama de TE, tecnologia educacional, e de TI, tecnologia da informação, né? É importante essa distinção, porque se a gente pensar em TI na escola, a gente ignora certas questões que são fundamentais para o ensino, né, para o trabalho do professor, para o aprendizado dos alunos. Então, levar tecnologia para a educação. Então, é TE, não é TI. Então, eu trabalho aqui faz bastante tempo, coordeno cursos na área de TI e gosto muito de promover a área de TE, porque eu acho que a área de TE é que pode colaborar até mais diretamente, né, para a gente ter um alcance maior no aprendizado dos alunos e no trabalho dos professores nas escolas. Tá bom? A minha formação é bastante diversificada, né? Eu fiz um curso na área de exatas, mas depois eu enveredei para a área de humanas e sempre fico com o pé nessas duas canoas, né? Na área de educação e comunicação e na área de tecnologia. Isso, o professor também é administrador do blog professormediador.com. Professor, qual a importância de se fazer o uso da tecnologia na educação escolar? Bom, a importância é que a gente está no século XXI, a importância é de que a educação tem que evoluir, a importância é que a gente está num mundo muito mais complexo do que ele era antigamente, né? E essas tecnologias podem contribuir bastante para a gente melhorar o planeta, eu diria. Tá? Então essa é a importância de se pensar em tecnologia no contexto da escola. A gente tem mais instrumentos de aperfeiçoamento, né, do trabalho do ensino e da aprendizagem. Acho que esse é o grande ponto, porque até hoje a gente tinha a lousa, o giz, o professor, o aluno, perfeito, dá para fazer infinitas coisas com isso, né? Mas com a tecnologia a gente tem outras variáveis, né, outras oportunidades. Então eu acho que é um ponto assim de abertura e de ruptura que a gente pode aproveitar ou não. Não, mas acho que é sobre isso que a gente está conversando, exatamente, Sim, né? uma não exclui a outra. Exato. E tem muitas oportunidades e alguns riscos também envolvidos nesse processo todo. Né? E agora, você falou do blog Professor Mediador, exatamente, ele é vamos dizer assim, a esquina onde eu reúno essas ideias de um jeito sistematizado para os professores, né? E a gente sabe que não basta usar a tecnologia e que muitas vezes a tecnologia, quando entra na escola, ela entra como TI e não como TE, né? Ou seja, se ela não entrar pelas mãos dos professores, a gente empobrece tudo aquilo que poderia ser feito nessa linha. Perfeito. Professor, o que você acha que reflete na aprendizagem do aluno se eu der uma maior ênfase na alfabetização com o uso da tecnologia? Isso é mais complicado do que parece, né, Mariola? Eu acho que a alfabetização é um processo muito delicado e é um processo de inserção no mundo, né? Mais do que Sim. o desenvolvimento de uma habilidade, né? É fundamental a gente ter à disposição os recursos contemporâneos, né? Mas tem questões culturais envolvidas aí nessa questão, tá? Então, por exemplo, durante muitos anos, não é bem minha área, né? Mas durante muitos anos os brasileiros usaram um livro que talvez seja o mais vendido na história da educação no Brasil, que é o Caminho Suave. Era uma cartilha, né, que os nossos avós usaram, nossos pais usaram. Né? Eu não sei se eu usei, mas eu acho que eu usei também. Todo mundo usava isso assim durante muitos anos. Mas hoje isso já não conversa com o mundo em que a gente está, né? A gente tem outros recursos
Então a alfabetização ela passa por isso também. Eu tenho uma filha de 4 anos que, sem que eu quisesse, ela já reconhece as letras e já começa a montar palavras, né? Não que isso seja necessariamente bom, sabe? Eu acho que antecipar etapas na vida pode não ser bom, mas o fato é que já está acontecendo, né? E como isso já está acontecendo, queiramos ou não, a gente tem que estudar isso. A gente tem que parar e pensar sobre isso, né? A gente tem que medir consequências disso e a gente tem que tentar entender esses novos processos que estão emergindo, que estão acontecendo, né? Então você fala, acho que a ênfase no uso da tecnologia talvez não seja bem a colocação, mas o fato é que a tecnologia vai ser usada nesse processo, porque a criança ela não aprende na escola, ela aprende agora em inúmeras outras fontes, né? No celular do pai, muito mais na TV hoje do que antigamente, na internet e tal. Então há uma interferência muito feroz assim, desses recursos tecnológicos, inclusive na fase de alfabetização. Então estudar, investigar como isso ocorre é algo bem importante, né? E eu queria, de novo, né, chamar a atenção para a importância dos professores, né? Só que tem um problema, o professor é mediador da aprendizagem e da alfabetização, mas o professor fica com a criança pouco tempo, se você for pensar, né? O professor fica, sei lá, algumas horas por dia, mas a criança está exposta a todas essas interferências tecnológicas, desde o momento em que ela acorda até a hora em que ela vai dormir. Então quem que faz essa mediação? Quem que faz esse filtro, né, desses recursos e quem que mede a pertinência ou não de um programa de TV ou de um joguinho no computador ou de uma atividade que ela possa fazer eletronicamente? Aí que está a questão. Será que são os pais? Se são os pais, eles estão preparados para isso? Porque a criança está se alfabetizando, ela não está mais esperando a escola para ser alfabetizada, como aconteceu na minha época, né? Eu me lembro de ter entrado na primeira série conhecendo uma parte só do alfabeto, eu não conhecia nem todas as letras. Hoje as crianças já juntam as letras e já formam frases, e essas frases às vezes têm a ver com um programa de TV ou com uma música ou coisas assim, né? Então a gente está num cenário diferente, muito desafiador em função da tecnologia. Então ignorar isso é péssimo, né? Mas simplesmente adotar cegamente pode não ser uma boa ideia também. Perfeito. Qual a maior dificuldade, na sua opinião, para se fazer o uso na tecnologia escolar? Pergunta difícil, né? Ela é aparentemente simples, mas ela é muito difícil. Eu acho que tem desafios gigantescos e a gente não sabe o caminho ainda. A gente está descobrindo alguns caminhos, né? E existem pesquisas sobre isso, né? Eu acho que uma das dificuldades é você respeitar a autonomia do professor, respeitar a personalidade do aluno, né? Não tratar todo mundo do mesmo jeito, porque isso muitas vezes a tecnologia prega isso, né? De uma maneira muito disfarçada, mas prega isso, essa uniformidade de pensamento, né, disfarçada de uma discussão que muitas vezes não existe. E o grande desafio passa, não sei se é o maior, mas passa pelo senso crítico, né, em relação à própria tecnologia e o desenvolvimento da criatividade nas pessoas, né, e o respeito, todas as questões humanas aí envolvidas, né. Então talvez o maior desafio, né, não vou dizer dificuldade, é você ter recursos, mas você não perder a humanidade, né, e entender que as pessoas são diferentes umas das outras e que elas precisam se entender de alguma maneira, né? E que é muito importante ter espírito crítico hoje, mais do que se tinha antigamente, né? Porque eu estava dizendo para você, se antigamente todo mundo estudava pelo caminho suave, a gente não precisava ser tão crítico em relação ao processo de alfabetização, né? Mas hoje, como as crianças se alfabetizam de inúmeras maneiras, alguém tem que ser crítico por elas, dado que elas não conseguem ser críticas por si mesmas, né? Elas não têm estrutura mental, cognitiva ou emocional para suportar tanta informação que chega de forma tão difusa, né? Então existem muitos desafios que passam por isso, por respeitar a individualidade, a criatividade, o senso crítico e perceber que as pessoas são diferentes, né? Por isso que seria muito importante os pais estarem atentos, né? E os professores estarem atentos a todos esses fenômenos que estão acontecendo hoje em dia, que nos afeta diretamente sem que a gente perceba. Professor,
Você autoriza que seja divulgada essa entrevista por meio de mídia social? Claro. Não, eu autorizo e faço votos que ela alcance muitas pessoas, né? Porque a gente tem que lembrar disso, né? A gente está num mundo complexo. As máquinas, elas vêm contribuir, mas elas tornam tudo ainda mais complexo, sabe? E então as pessoas têm que estar preparadas, os professores, os pais têm que estar preparados. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece sempre. Às vezes você está num restaurante, num bar assim, e você vê os pais dando mais atenção para o celular do que para os filhos, né? E os filhos às vezes acham que os pais gostam mais do celular do que deles mesmos. Então você imagina como isso repercute na vida interior de uma criança, né? Então a gente tem que estar atento a essas coisas, né? A gente tem que pensar e escrever e ler sobre isso o tempo todo. Daí que eu acho bem bacana vocês terem escolhido esse tema e estarem investigando esses mecanismos, né, de letramento, alfabetização e a forma como a tecnologia entra nas escolas. Se você me permite, só para completar, você estava preocupada com a ideia de aquilo que a criança faz em casa, né? Exatamente, esse é um ponto que a gente tem que pensar mesmo, né? Quem filtra, né? Quem filtra em casa, quem filtra na escola. Se a escola simplesmente disser que não é problema dela, ela está transformando o problema que existia em algo muito maior. Então eu fico super feliz de contribuir um pouquinho com o trabalho de vocês e podem divulgar sim. Eu sou dessa trincheira, sabe? Da trincheira do TE e não da TI. Né, da trincheira de que tecnologia na educação é importante e a gente precisa que os professores se convençam da importância deles nesse processo, né, porque a tecnologia vai entrar na sala de aula de um jeito ou de outro, mas se os professores, digamos, eles se engajarem, né, nessa busca, nessa pesquisa, nessa luta, né, vamos dizer assim, a gente vai poder chegar muito mais longe. Isso. Tá bom? Essa também é a minha perspectiva. Eu acredito que muitas pesquisas ainda precisam ser feitas para a gente poder pontuar com certeza do que está se falando. Existem aí poucos trabalhos, né? Então há necessidade de se estudar mais esse assunto, porque não é uma simples tecnologia que eu estou trazendo, né? A gente tem que acompanhar a criança, o partir da criança. Para você que quer saber mais assuntos sobre pedagogia, entre no nosso canal Pedagogia Humanística e se inscreva. Um abraço a todos.